entender melhor esse contexto da economia brasileira, de Pernambuco e do Recife especificamente, e como isso tem afetado as receitas e as despesas do nosso município. Então, aí um conjunto de matérias que tem trazido para a gente exatamente um pouco desse cenário. Então, o IBGE aponta 2,9 milhões de desempregados, isso tem a ver com o nível de atividade econômica. Jornal do Comércio Brasil já tem 14,2 milhões de desempregados. Numa outra matéria, a crise, 73 municípios decretam calamidade financeira. Tudo isso desse ano, né? De cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro, né? E aqui a última, que é do Jornal do Comércio, recente também, que trata o Brasil como um país da incerteza. E a gente tem dito aí que a maior dificuldade de qualquer economista é fazer previsão. E previsão num cenário de incerteza é realmente mais difícil ainda, principalmente quando o cenário político, que afeta diretamente a confiança no futuro, ele também está sofrendo as turbulências que todos nós sabemos no Brasil e o mundo acompanha isso no país. E essa confiança tem a ver também com quem dirige o país e qual é a expectativa disso sobre o futuro. Na hora que tudo isso tem incerteza, isso afeta diretamente o nível de confiança do investidor, o nível de confiança das pessoas sobre esse futuro. Então vamos lá olhar aí um pouco de como isso tem afetado os nossos municípios e como no Brasil, ao longo dos anos, isso veio transformando a realidade a partir da Constituição de 88 em termos de receitas e da concentração de receita da União e a transferência de encargos para os municípios na execução de várias e várias ações que antes eram de atribuição da União e que passaram para os municípios e algumas delas para os estados. E isso foi transformado numa pauta dos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios, elas têm reiteradamente feito essas demandas e eu vou só aqui trazer um pouco disso para que vocês entendam também, né, como nós somos afetados por essa política nacional do governo federal, não só do que está aí, mas de todos que os antecederam. Então, a gente tem uma vinculação, por exemplo, no piso dos professores. Essa é uma vinculação que ela tem feito ao longo dos últimos anos, que o piso nacional dos professores cresça muito acima da inflação, porque a lógica com que ela foi feita traz esse efeito. Ora, se ao longo da série histórica isso cresce acima da inflação, mas se as receitas não crescem acima da inflação, isso traz um ônus, não é, cada vez maior para os municípios, os estados que têm que pagar isso aí. Então, uma das medidas que é pleiteada pela Confederação Nacional dos Municípios é mudar a regra de indexação desses encargos aí. Está na PEC 188, né, que diz que não se admitirá mais a transferência de nenhum encargo financeiro sem a previsão da fonte orçamentária que vai custear, né? E aí, especificamente, né, trabalha também na PEC 63, que é a complementação nacional, complementação do piso nacional do magistério pela União, e a mudança do indexador, que está no outro projeto de lei, o 3.776. Prevê ainda na PEC 61 de 2015 que as emendas feitas pelos parlamentares, sejam senadores, sejam deputados federais, que hoje só são viabilizadas mediante convênio, ele prevê essa PEC que possam ser agregados esses valores aos fundos, seja o fundo de participação dos estados, seja o fundo de participação dos municípios, o FPM e o FPE, para que isso seja uma transferência fundo a fundo e que diminua essa burocracia para a transferência desses recursos. Ainda
nessa linha de transferir o ônus para os municípios e, de outro lado, mitigar o aporte de recursos para que esses municípios cumpram com essas obrigações, a gente tem alguns programas federais que não vêm sendo corrigidos ao longo dos anos. O mais gritante dele, o mais sabido, é a tabela do SUS, por exemplo. A gente tem itens da tabela do SUS que nunca foram corrigidos desde a sua criação. Mas a gente tem outros programas, como o Programa de Transporte Escolar, o PENAT, e o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, também, que são bastante defasados. Hoje, no estudo do Rio Grande do Sul sobre o transporte escolar, ele aponta que mais de 80% desse custo é bancado pelo município, exatamente porque esses valores não vêm sendo corrigidos e acompanhando o aumento desse custo com o transporte escolar. O incentivo para o custeio das UPAs, das unidades básicas de saúde, são outros dois exemplos que também são pleiteados pela Confederação Nacional dos Municípios como exemplos de valores que vêm sendo congelados ao longo dos anos. Depois do lançamento do programa, os municípios aderem a esses programas, implantam os seus serviços e aí a União congela os valores de repasse e a cada ano que se passa o município é obrigado a arcar com um valor mais alto do custo desse serviço, porque a União não faz a correção desses repasses. Derrubada do veto do ISS. O presidente da República fez vários vetos numa lei que foi aprovada aí recentemente, que trata do ISS, que é a maior receita própria dos municípios, de maneira que isso pudesse tanto incorporar algumas bases de serviços novos, como de mudar a dinâmica de receitas que hoje são concentradas em pouquíssimos municípios brasileiros, a exemplo de Barueri e do município de São Paulo, com cartões de crédito, com planos de saúde. E ontem à noite esse veto foi derrubado. Essa é uma notícia que nem estava aqui na apresentação, porque essa votação do veto aconteceu exatamente ontem à noite, e aí nós deveremos mandar em breve um projeto de lei que nos permitirá, no exercício seguinte, que a gente tem que cumprir o princípio da anualidade, instituindo a cobrança sobre essas atividades econômicas já dentro dessa nova dinâmica de derrubada do veto. Aí a reforma tributária também, né, que vem sendo pleiteada por estados e municípios, nessa dinâmica de que quando a Constituição foi promulgada de 88, a gente tinha que quase que 60% das receitas eram divididas entre União, estados e municípios, e hoje isso está na casa de pouco mais de 40%. Então, ao longo dos anos, se investiu muito em aumentar as receitas de contribuições que não são divididas e de fazer concessões e incentivos fiscais em cima do IPI, do Imposto de Renda, que são exatamente a base de formação do FPE e do FPM. Então, isso também é uma preocupação dos municípios. Descontingenciamento do Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, que está congelado também. Um assunto que foi tratado aqui no ano passado, o Dr. Carlos Nogueiros participou intensamente aí dessa discussão, que foi a taxa de resíduos sólidos. A imensa maioria dos municípios não consegue cumprir com a destinação correta final do lixo. O município do Recife já faz isso há vários anos e, como esse custo ele é crescente, a gente fez aquela alteração na taxa do lixo. E essa é uma das bandeiras da imensa maioria dos municípios, né? É prorrogar a exigência da destinação final nos aterros sanitários controlados, porque eles simplesmente não conseguem cumprir com essa obrigação que já existe lá para todos os municípios. E um outro PL, o 2289, prorrogando isso, e um outro que trata da questão dos consórcios, né?
se a solução de consórcio, não só do ponto de vista econômico para pequenos municípios que individualmente não conseguem cumprir determinados serviços, mas que ao se juntarem poderiam agregar aí a receita de todos eles para poder prestar determinados serviços em conjunto. Passou-se a exigir as certidões, não apenas do consórcio, mas também dos municípios. Passou-se por jurisprudência a exigir que os servidores contratados pelos consórcios municipais fossem concursados, né? E aí desvirtuou o papel do consórcio. Então essa é uma bandeira da Confederação Nacional dos Municípios. Esses foram algumas das demandas e dos sofrimentos, vamos dizer assim, presidente, que os municípios sofrem, né, para poder prestar os seus serviços, e desse desvirtuamento aí desde a Constituição de 88, que concentra a receita e que onera os nossos municípios. E, obviamente, o município do Recife está nessa luta também, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, para a gente mudar essa realidade e poder redistribuir melhor essa renda, poder ter o governo federal mais parceiro dos municípios na execução das suas atribuições. Passar agora a falar um pouco do cenário econômico. A gente tem sempre trazido aqui as projeções do PIB. Então a gente vem de uma série histórica de 2 anos de PIB negativo, e o ano de 2017 mais uma vez caiu na transparência que a gente trouxe aqui finalzinho de janeiro sobre o fechamento do exercício 2016. Esse número estava em 0,5, ele mudou muito pouco, mas mudou para baixo, né? Esse é o número, a projeção é do Banco Central, o Boletim Focus, que a gente sempre acompanha. E a gente disse aqui, na oportunidade em que tivemos para falar de 2016, que um crescimento de 0,5 é considerado pelos economistas como um crescimento nulo. Então, por mais que seja positivo, ele é tão pequeno que, do ponto de vista da economia, ele é considerado nulo. E olha que aqui é crescimento nominal, não está descontada a inflação. A projeção para 2017 aqui no mês a mês, vocês vejam que ela está aqui em janeiro era 0,5, agora está em 0,49. Já teve menor, não é? Essa mudança aqui tem a ver com janeiro e fevereiro, que janeiro e fevereiro, diferentemente de janeiro e fevereiro de 2016, que foi nominalmente inferior a 2015, janeiro e fevereiro de 2017 foi nominalmente superior a 2016. Mas a gente vai ver na projeção das receitas que isso não se mantém, principalmente em abril. Próximo. Aqui 2018 praticamente mantida, né? Uma pequena queda na projeção de 2018, estava em 2,5, caiu para 2,48, o próximo. E aí a gente vai ver as principais receitas do município. A mudança aqui que a gente está trazendo é de não olhar apenas o resultado fechado do quadrimestre, mas trazer para vocês também o mês a mês, em função disso que a gente tem colocado, não é? Que é um janeiro e fevereiro bem melhor nominalmente, mas um abril que tem ficado abaixo. Principalmente naqueles tributos, a gente vai ver que estão diretamente ligados ao nível de atividade econômica, como o ISS e o ICMS. Então, o primeiro deles, o IPTU, a gente deu uma correção de 7,87 no IPTU, que foi a inflação do período de outubro de 2015 a novembro de 2016, né? E de novembro de 2015 a outubro de 2016, que representou 7,87, né? E a gente tem um crescimento de 10,6. Esse crescimento nominal acima da inflação, ele tem a ver com as ações da Secretaria de Finanças em relação ao aumento de área de alguns imóveis, aquele trabalho que foi feito de sobrevoo da cidade, onde a gente lançou aumento de área para 38 mil imóveis. Então, por isso que nós estamos crescendo no IPTU, em função dessa ação acima da inflação, e mesmo descontando a inflação, a gente tem um índice positivo de 4,7 em função dessa ação que foi feita pela Prefeitura do Recife.
Na próxima, aqui a variação do mês a mês, né? Então a gente também mantendo, é uma característica específica do IPTU em função dessa ação que foi feita de aumento de área a partir do sobrevoo da cidade. Então aqui a gente consegue ter uma variação positiva. Aqui não tem a ver com o nível de atividade econômica. O IPTU é um imposto que trata sobre a propriedade e não é diretamente ligado ao nível de atividade econômica. O nível de atividade econômica para o IPTU, ele influencia na adimplência maior ou menor, mas ele não influencia no tamanho da operação, porque ele é um imposto, como a gente chama, lançado em função da propriedade. E isso não variou para mais, como a gente comentou aqui. Já o ISS, que é o próximo que a gente vai ver agora, esse sim é um imposto que varia diretamente e proporcional para mais ou para menos com o nível de atividade econômica. E aí a gente está aqui com 3,5 positivo, o que nominalmente, quando desconta a inflação, menos 2, né? E o que a gente quer mostrar é o mês a mês, né? Onde janeiro foi positivo, inclusive acima da inflação, aqui esse pontinho, a linha é 2017, certo? E as barras são 2016. A linha azul é 2016 nominal e com o vermelhinho aqui é corrigindo pela inflação. Então, janeiro foi um ano muito bom para o ISS, que mesmo corrigindo 2016 pelo índice de inflação, a gente teve um crescimento aqui. A mesma coisa aqui em fevereiro, que praticamente foi nominalmente superior e praticamente empatou quando corrigiu pela inflação. Março também. E aqui o ponto de inflexão dessa tendência de crescimento, que é aquilo que a gente queria chamar a atenção, de que esse bom início de ano, diferente de 2016, não sei se vocês lembram, em 2016, provavelmente o vereador Carlos Nogueira deve lembrar, a gente amargou crescimentos nominais negativos no ISS de janeiro a março. E apenas em abril a gente empatou, a gente teve 0,5 de crescimento nominal positivo em abril de 2016. Foi o primeiro mês da série onde a gente conseguiu pelo menos empatar e ficar um pouquinho acima no ISS. Aqui está sendo o contrário. Janeiro, fevereiro e março positivo, ou pelo menos empatando com o ano de 2016 corrigido. E em abril a gente amarga aqui um crescimento nominal negativo em abril, não é? E quando desconta a inflação, aí é que isso piora. Então, por ser um imposto ligado à atividade econômica e por a gente ter esse desempenho aqui, isso é um ponto de preocupação. Isso pode significar que daqui para frente as coisas não vão manter a tendência de melhora e pode estar aí um ponto de inflexão e de começar a piorar de novo. Isso se reforça quando a gente olha o próximo, que é o ICMS, que é a nossa maior receita do município, né? Imposto que é transferido, 25% de tudo que é gerado no município é transferido a partir do nosso índice de participação do ICMS, e ele também fala diretamente com o nível de atividade econômica. E o que acontece no ICMS, embora um crescimento nominal de 1,2 positivo, né, descontando a inflação 4,1, quando a gente vai para o gráfico do mês a mês, o próximo, a gente vê exatamente uma coisa parecida com o do ISS. Janeiro, nominalmente bastante positivo. Aqui ainda tem o efeito do PERC, que foi o Programa Estadual de Recuperação de Créditos, que foi feito em dezembro do ano passado. Então aqui tem um efeito ainda do PERC, uma parte daquela receita foi depositada aqui em janeiro. Você veja que fevereiro já foi um pouquinho abaixo de 2016 nominalmente. Aqui praticamente empatou nominalmente e em abril, uma queda bastante significativa, 12,2 negativo no nosso ICMS de abril em relação a 2016. O que fez com que o período ficasse negativo em 4,1. Então, esses dois impostos que falam diretamente com o nível de atividade econômica, esses pelo desempenho de abril e não do quadrimestre, olhando o quadrimestre a gente
tem as contas equilibradas, tem os números aí ainda positivos e olhando para frente, mas quando a gente vai olhar no mês a mês, a gente tem essa surpresa da inflexão da tendência, ou se maio vier diferente, né, mas a partir de abril pode estar havendo uma inflexão negativa aí nessa tendência. Próximo. O IPVA que desde o ano passado teve aquela majoração. Esse aumento bastante significativo aqui, de 12%, ele não é real. Por que ele não é real? Porque houve uma mudança no calendário de pagamento do IPVA. O IPVA começava a ser pago em março, não sei se vocês lembram, em 3 parcelas, março, abril e maio. Em 2017, o governo do estado chegou a anunciar que seria a partir de janeiro. Houve uma reação da sociedade e ele postergou para fevereiro. Mas a verdade é que houve uma antecipação de pelo menos um mês, né, na primeira cota do IPVA. E a gente, no mês a mês, pode ver isso aqui, ó. Então, janeiro foi superior. Fevereiro, veja a distância entre fevereiro desse ano e fevereiro do ano passado. Mas em relação a março, veja a queda. Por que essa queda? Porque a primeira cota do IPVA do ano passado veio em março. Então, é como se essa curva tivesse deslocada um mês para frente. Quando a gente faz a apuração aqui, né, isso só vai se igualar quando entrar maio. Quando entrar maio, que é a última cota do ano passado. Então, veja que em 2017 já entraram as 3 cotas, fevereiro, março e abril. Mas de 16 não entrou a terceira cota, porque ela só aconteceu em maio. Quando entrar essa terceira cota, se a gente comparar, se eu tirasse janeiro de 2016 e acrescentasse o maio de 2016, esse crescimento seria de apenas 0,26. Ou seja, praticamente nulo em relação ao ano anterior no IPVA, e não esse crescimento de 6,5. Esse crescimento que está apresentado até agora, ele é única e exclusivamente em função da mudança do calendário que houve para pagamento do IPVA em 2017. O próximo. Aqui o FPM. O FPM é a surpresa positiva aí dos nossos, porque nominalmente ele está positivo em 12,6, mesmo quando desconta a inflação, ele está em 6,6. A Receita Federal, depois de 6 anos, comemorou esse crescimento aí nesse quadrimestre, né, porque vinha caindo há mais de 6 anos aí esse desempenho no primeiro quadrimestre. Próximo. Aí no mês a mês também, ó, positivo nominalmente em todos os 4 meses, né? E isso, infelizmente ou felizmente, a gente não depende tanto do FPM como a maioria dos municípios brasileiros. A gente tem uma independência. Na maioria dos municípios brasileiros, o FPM é a principal receita do município. Para nós, ele é a 4ª maior receita, não é a primeira. E aqui é o cumprimento efetivamente das metas fiscais. Então a gente sempre traz essa abordagem das receitas para a gente poder apresentar melhor e não criar expectativas ou muito negativas ou muito positivas em função de a gente não conseguir enxergar o todo do que está acontecendo em relação a essas receitas. Então aqui é aquele comparativo que isso aqui é o crescimento em relação a 2016 das nossas receitas e das despesas, né? A gente chamou a atenção o crescimento de 6,36 nas receitas e um crescimento de 6,85 nas despesas. Então, nesse primeiro quadrimestre, a despesa cresceu um pouco mais do que a receita, né? Isso aí a gente conseguiu no ano passado que a receita crescesse mais do que a despesa, mas esse ano, no primeiro quadrimestre, ainda a despesa cresceu um pouco mais do que a receita. Aqui, o percentual de crescimento, olhando
agora por tipo de receita, né? Receita tributária, a gente vê ali 9,57 acima da inflação. Receita de contribuição 19,82, especialmente incrementada pelas contribuições sociais. Não sei se vocês lembram também, a gente fez uma alteração legislativa para que a contribuição patronal referente ao 13º e dezembro fosse recolhida apenas em fevereiro do exercício seguinte, como muitos estados, o estado de Pernambuco já faz isso desde 2006, né? E a gente fez isso para adequar o nosso fluxo de caixa sem prejuízo do calendário da folha, mas ajudando o nosso fluxo de caixa, e isso teve esse efeito aqui de 24,59 em relação às contribuições. Contribuição de iluminação pública, a CIP, 12,33, né? E aqui receita de serviço 26,6, mas ela não é significativa no conjunto, 9 milhões apenas. Acho que chamando a atenção basicamente dessa grande alteração aqui. O próximo. Receita de capital negativa, aí mais uma vez a gente chama a atenção dos empréstimos. Agora em abril teve mais uma reunião da COFIEX e pela terceira vez nos foi negado, entraram em pauta 19 pleitos entre municípios e estados de empréstimo, 17 foram aprovados e 2 foram negados. Um dos 2 que foi negado foi o do município do Recife. Desta feita, apontou-se a modalidade de empréstimo que estava sendo contratada com o Banco Mundial, e isso já está sendo revisto junto ao Banco Mundial. O Banco Mundial tem uma missão aqui, desde a última segunda-feira, que eles estão dedicados aqui integralmente, vão ficar, acredito que até o dia 6 agora de junho, para refazer toda essa documentação numa nova modalidade de empréstimo, para que isso entre na pauta de agosto e a gente possa finalmente poder comemorar aqui essa previsão de receita de operação de crédito que vem constando do nosso orçamento desde 2014, porque a gente já cansou de dizer isso aqui, desde novembro de 2013, que isso está aprovado pelo Banco Mundial, mas que o governo federal tem que dar o seu aval, e o governo federal não vem dando esse aval. A cada passo desse é uma exigência, uma mudança. Desta feita foi a exigência de mudar a modalidade do empréstimo. Então esse é o que a gente chama a atenção aqui. Receita orçamentária e intra-orçamentária. Na intra-orçamentária, esse crescimento aqui que a gente chama a atenção, 37,97. O intra-orçamentário é quando o governo empenha para o próprio governo. Então, toda vez que o governo empenha para o governo, a gente chama de intra-orçamentário. E aí também é o efeito das contribuições sociais, porque é a administração direta empenhando para o Reciprev, que também é governo, e aí teve essa repercussão aqui dos 37 em função das contribuições patronais. Próximo. Na parte da despesa, 5,9, né, de total de despesa. Nas despesas correntes, 5,84, e na despesa de capital, 6,8. Né, mas a despesa de capital praticamente insignificante diante do volume da despesa corrente. Então, não é ela que impacta aqui no percentual. No total, como a gente viu na primeira tela, 6,85, um pouco acima do crescimento da receita. Próximo. Aqui, a mesma visão dividindo por grupo de despesa. Então, pessoal em cargos sociais, 7,53. Também aqui nesse percentual de crescimento tem o efeito da contribuição patronal, que foi para fevereiro, e isso aumenta a despesa de pessoal em relação ao ano anterior, que não teve esse evento. Então, esse número, a tendência dele é cair. A gente vai ver mais na frente que a despesa, o comprometimento da receita corrente líquida com a despesa de pessoal, ele caiu de 4,98 para 4 e... Foi 4...
4,86. E ele poderia ter caído mais, né? Ele deveria ter caído mais. Por que ele não caiu mais? Exatamente por conta desse efeito dos encargos sociais que a gente postergou de dezembro e 13º para esse ano em fevereiro, né? Se não fosse isso aí já tinha caído mais, como a gente chegou a prever anteriormente, né? Mas em função dessa medida, ele deve começar a cair mais significativamente agora no próximo quadrimestre até o final do exercício. Encargos e juros sobre a dívida, 9,27. Aqui a liquidação de alguns dos nossos empréstimos chegando ao fim, a gente vai ver que a operação de crédito, o comprometimento da gente foi para zero, não é? Investimento negativo em relação ao ano anterior, né? Menos 6,68, um patamar muito baixo. Inversão não teve. E amortização da dívida, aquilo que eu estou falando, o encerramento de algumas operações de crédito, a gente encerrando algumas operações de crédito, tem esse efeito aqui de 58,71, o que vai levar o nosso indicador de comprometimento para zero. O próximo. Então aqui já a gente vendo aquilo que a Constituição prevê para o final do exercício. Então, janeiro, abril, o limite é 25, mas esse limite tem que ser atingido ao final do exercício, né? Então, a gente está aqui, janeiro e abril, em 18,26. Janeiro e abril do ano passado, a gente já tinha 20,47. Essa diferença aqui, ela é explicada em função de que janeiro a abril do ano passado foi um ano de crescimento negativo da receita. E, por isso, o nível de comprometimento cresceu. Na verdade, o nível da despesa ele está mais ou menos no mesmo patamar, e o que é diferente aqui de um ano para outro é que nesse ano de 16 a receita cresceu para baixo, foi negativa, enquanto que aqui foi exatamente o contrário. A gente viu aí janeiro, fevereiro e março foi crescimento positivo, em algumas delas inclusive acima da inflação. Agora, saúde, na saúde ao contrário, a gente tem aqui 15,44, já atingindo o limite constitucional de 15 já no primeiro quadrimestre, enquanto no ano passado apenas 13,5. Aqui a gente tem o efeito dos aumentos concedidos no final do exercício a categorias da saúde, né? Basicamente, acho que setembro e outubro, nomeações também foram feitas de médicos e de outras categorias de saúde, o que ajudou a esse percentual aqui crescer para 15,44. Próximo. Aqui, como a gente tinha falado, a gente tinha 49,98 em dezembro, né? Caímos para 49,45 agora no primeiro quadrimestre, e esse número podia ser um pouco menor se não tivesse havido a questão dos encargos patronais. Mas a tendência é que ele melhore. Próximo. Aqui a dívida consolidada líquida, que pode atingir 120% da receita corrente líquida. A gente caiu de 22,45 para 13,65, né? Em função da liquidação de algumas operações de crédito. Então, isso tem esse efeito de diminuir bastante o comprometimento da dívida consolidada líquida. E no próximo indicador, pode passar, a gente vai ver que esse número aqui é 0,0004. Ele não é zero, porque a gente teve pagamento, a gente teve 155 mil de ingresso aqui, né? Mas esse número é tão pequeno que ele não aparece com 2 decimais, né? Ele era, esse número é 1,04 em dezembro, né? E ele hoje é 0. Então, a gente pode e tem capacidade de endividamento, como a gente chama, e tem capacidade de pagamento, né? O que nos falta é o aval aí do governo federal. Mas, como eu falei, isso deve estar sendo reapresentado na próxima reunião da COFIEX de agosto de 2017. Aqui também é concessão de garantias, a gente não tem nenhuma garantia concedida
nem para a indireta, principalmente, que isso tem a ver, mas a gente não tem nenhum empréstimo na indireta cuja administração direta seja a garantidora. Pronto, presidente, eram essas as considerações que a gente queria fazer e estamos à disposição para esclarecimentos, perguntas. Eu vou abrir para as falas. Quem quiser se inscrever, por favor, deixar o nome aqui. Como já temos escrito, primeiramente o vereador Rinaldo Júnior, logo após o vereador Carlos Gueiros. Bom dia a todos. Bom dia, Heriberto Rafael. Bom dia, secretário. Bom dia, vereador Carlos Gueiros e os demais. Foi bom dessa presença do secretário aqui, que na sua própria fala a gente acaba tirando várias dúvidas e que a gente tinha ao ler o relatório, restando algumas que a gente vai mencionar aqui. E eu começo, aí é uma dúvida na página 4 do relatório. Ele fala aqui que no período, esse quadrimestre, teve um incremento de 6,33% na despesa total, na receita. E a despesa cresceu 6,85% em relação ao quadrimestre de 2016. Aí fala aqui que isso resultou superávit orçamentário. Eu não consegui entender quando a receita é menor do que a despesa. Onde a gente enxergaria, onde a gente enxergaria o superávit nisso. O segundo ponto é: se houve um crescimento na despesa, eu queria entender onde foi esse crescimento das despesas, onde está sendo esse crescimento nas despesas, visto que a gente tem vindo de um período de crise, e a gente mesmo assim conseguiu enxergar que houve um incremento no IPTU, né? Essa nova mapeamento para o vídeo por câmera, por drone, a gente enxergou que no orçamento as receitas aumentaram 18,8 milhões de reais, né? O FPM chegando a 18,7. Houve sim um aumento das receitas. E eu enxerguei também num demonstrativo, na página 8, que teve uma diminuição na despesa com a educação. Isso bastante preocupante, visto que a gente teve um aumento considerável das receitas do município. E continuando na educação, acho que em fevereiro eu fiz um questionamento ao secretário referente aos royalties da educação, que uma semana antes o prefeito tinha vindo a essa casa e informou a todos nós que teve 100% da aplicação dos royalties na educação. E eu questionei naquela oportunidade onde foi aplicado esses royalties na educação. E por último, as despesas com saúde teve um aumento. E o secretário informou que esse aumento deveu-se basicamente ao aumento dos servidores, dos médicos, dos servidores da saúde. E aí, como foi falado no início pelo secretário, que a lei do piso da educação, ela em janeiro, ela estipulou um aumento de 7,66%, se não me falha a memória, no piso da educação. E com certeza eu concordo com o secretário que esses aumentos ela tem que vir equiparado com a inflação, porque acaba os municípios, por esse devido pacto federativo que nós temos, pagando a conta praticamente só. Mas teve um esforço aqui na saúde para aumentar o salário dos médicos e demais servidores da saúde. Aí eu pergunto, secretário, desde janeiro, que
essa categoria receber esse aumento, é lei, e não está sendo aplicado até hoje. Já estamos com quase 6 meses aí. Eu pergunto se não vale também um esforço para chegar a esse aumento junto com a educação, junto com os professores, inclusive. Ao demais, as dúvidas que eu tinha aqui foi sanado de forma brilhante pelo secretário, essa sua apresentação, e eu me dou muito satisfeito. Secretário, vamos ouvir o vereador Carlos, um por um. Convido, queria registrar a presença do vereador Alcides Teixeira Neto, membro dessa comissão, e convido para participar aqui da mesa, vereador. Posso cumprimentar também o vereador Alcides, dizer ao vereador Rinaldo Júnior que, na verdade, são aparentes contradições, não tem nenhum equívoco aqui em relação aos números, e eu vou tentar me fazer entender aqui em relação, primeiramente, à página 4, vereador. Quando o texto fala de que a receita total teve um incremento de 6,36 e que a despesa cresceu 6,85, a gente está falando de comparar a receita realizada de 2017 nestes 4 meses com a receita realizada nos 4 meses de 2016 e também da despesa. Então eu estou comparando 17 com 16. Ponto. Quando se fala de que houve um superávit orçamentário em 2017, aí eu não estou comparando mais 17 com 16. Eu estou comparando 17 com 17. E nesta questão, a receita de 17 foi maior do que a prevista e foi maior do que a despesa. E, portanto, comparando 17 com 17, existe sim um superávit de 358 milhões quando eu olho a receita de 17 menos a despesa de 17, certo? Então são talvez o parágrafo tenha sido infeliz porque colocou no mesmo parágrafo duas comparações, né? Mas em termos de conceito não tem erro, porque quando eu falo de superávit orçamentário, este conceito tem a ver com comparar a receita e a despesa do mesmo exercício, né? Quando eu falo de crescimento, eu estou comparando um ano com o ano anterior, ok? Em relação à página 8, eu tentei exatamente comentar aqui, eu acho que eu não me fiz entender. Em relação à página 8, não existe uma diminuição na despesa com a educação. Eu tentei exatamente mostrar que, na verdade, 18,26 é a despesa de 2017 versus dividida, né, pela receita. Quanto isso representou, né? E a mesma coisa para o ano de 16, é a despesa de 16 com a educação sobre um denominador que é a receita de 16. Ora, se naquele período de 16 a gente estava num momento de inflexão da economia e todas as receitas tiveram um crescimento nominal negativo, a gente falou isso aqui diversas vezes, então óbvio que quando o denominador diminui numa fração, o resultado dessa fração ela aumenta. O inverso aconteceu em 2017, né? Esse denominador cresceu, não significa que a despesa com a educação diminuiu, mas o que está variando aqui principalmente é o denominador dessa fração. E nesse denominador aqui, a receita cresceu mais do que o numerador e fez com que o percentual de comprometimento diminuísse. Em hipótese nenhuma, houve redução da despesa com a educação, muito pelo contrário, né? O mesmo a gente pode dizer com a saúde, né? Diferentemente aqui, onde a gente tem, né, esse aumento,
um dos efeitos aqui na saúde, e eu falei, foi contratações no final do exercício, né, e os aumentos que não foram no início do ano foram no final. Então, ele repercute imediatamente em janeiro, né, quando comparado com janeiro a abril do ano anterior. Então, também aqui, né, não tem privilégio a nenhuma das duas áreas em detrimento da outra, né. Em relação ao piso, né, que a lei determina em janeiro e a gestão do prefeito tem dito e reiterado através da sua Secretaria de Administração que isso vai ser cumprido de maneira retroativa, né, e que está em vias de ser enviado aqui para essa casa um projeto de lei que vai tratar de honrar esse compromisso que vem sendo reiteradamente dito que vai ser honrado, né, e aqui eu mais uma vez reitero, esse compromisso vai ser honrado retroativo a janeiro, como determina a lei. Então, acho que nesse mês de julho deve estar chegando aqui na casa esse projeto de lei. Não é da minha competência, mas acredito que em julho ainda deve estar chegando nessa casa o projeto de lei que vai tratar do piso da educação. Maravilha. Acho que aí esgotou. Sim, os royalties. A lei que trata de aplicação dos royalties do petróleo tem a ver com os royalties do pré-sal. Eu não sei se o vereador Reinaldo Júnior lembra que houve uma discussão muito grande a nível do Congresso Nacional se isso seria para mudar a regra existente ou seria para o que viesse para além disso, né? E a opção do Congresso Nacional foi não mudar a regra existente e fazer só aquilo que viesse no a mais. Então, até agora, a gente não recebeu esse a mais, né? Então, a gente não tem nenhuma receita adicional, porque essa receita ainda não existiu, né? Então, a gente não tem como comprovar isso em função de que ela ainda não aconteceu. Assim que ela acontecer, a gente terá toda a disposição de vir demonstrar aqui, né? Se Deus quiser, quando o país ficar aí independente em relação ao petróleo. Então, eu quero agradecer, secretário. Tá, tudo bem. O próximo. Bom dia, secretário. Bom dia aos companheiros da mesa, membros da Comissão de Finanças e os senhores que prestigiam com as suas presenças. Secretário, eu tinha feito aqui algumas inscrições de coisas que eu queria que fosse esclarecida. Mas eu verifiquei que essa documentação que está vindo para nós, ela é uma documentação pobre e que a gente pode inicialmente fazer um conceito errado das informações. Quando Vossa Excelência traz os esclarecimentos detalhados, por exemplo, janeiro, fevereiro, março e abril, aí se a gente tivesse aqui aqueles resultados que foram apresentados aí, a gente não apresentaria, como eu não vou apresentar, meus questionamentos, né? Porque, obviamente, a gente teria chegado a essa conclusão, porque o conjunto é uma média do que aconteceu. E a sazonalidade, né, ela é diferente de uma realidade. Então, me resta só aqui dizer o seguinte, que, de qualquer forma, no quadrimestre, a gente vê que o comprometimento com o pessoal que estava crescente foi um pouco debelado, né? Foi um pouco debelado, e isso deixa uma luzinha acesa lá no fundo do poço de que talvez esse aumento zero que estava se perseguindo pelo prefeito desde o começo do ano, ele já possa ser pensado de forma diferente. Me parece isso, entendeu, presidente? Esse resultado. A segunda coisa que eu olho também aqui é que a participação do município no repatriamento dos desvios
me parece que ainda não se fizeram sentir nesse exame. E deverá ter alguma influência positiva para nós no restante desse ano. Não é porque já está chegando, o governo federal já está fazendo a distribuição, e eu acredito que isso aí não teve grande influência nesse primeiro quadrimestre, pela demora natural, mas que deverá ser alguma coisa extra que a gente não esperava. E vem, então, ele talvez a substituir aqueles empréstimos que são tão necessários para as obras. Tanto que, quando a gente vê os investimentos que foram feitos, foram muito pequenos e parece que até negativos. Se eu não me engano aí pelo número que eu vi, mas se eu estiver errando aqui, pecando, eu sou justificado pela memória da idade, viu? Ela vai ficando fraca. Então, esses investimentos, eles são necessários para a cidade, principalmente quando a gente vê uma cidade que a gente estava comentando aqui antes de iniciar, uma cidade que a gente herdou do príncipe Maurício de Nassau, que não era... Ele não pensava que a cidade chegasse em tão pouco tempo, tão novinha ainda, ao tamanho que nós chegamos. Que o nosso território está sendo pequeno dentro daquilo que a gente precisa de aproveitá-lo. E nós hoje não sabemos definir qual é o limite de Recife com Jaboatão, Recife com Camaragibe, porque a conurbação é de tal forma que não dá para a gente limitar de olhos vistos, tem que ir para o papel. Então, eu quero dizer que eu repito aquilo que eu tenho dito, não somente na casa, mas também quando tenho oportunidade na prefeitura, de que, tecnicamente, as finanças têm uma administração excelente. Os meus questionamentos, às vezes, em relação à finanças, são só do ponto de vista político, né? Algumas medidas políticas. Tecnicamente perfeito, não tem nenhum reparo. E aí eu lhe pediria, para finalizar, que no próximo quadrimestre esse modelo aqui viesse mais detalhado dos meses, porque a gente não viria para cá com tantos questionamentos como eu vim hoje e anulou tudo. Né? Anulou. Então, facilitaria para nós e até para o conceito inicial da própria situação financeira. Muito obrigado. Pode esclarecer. Queria agradecer ao vereador Carlos Gueiros, sempre com suas contribuições aí. A gente está aqui não só para trazer os números, para aprender também, né? E a gente entende que a gente é uma coisa que eu levo para a vida, a gente não só no trabalho, mas na vida a gente tem que estar sempre aprendendo. Esse demonstrativo que a gente trouxe aqui, ele é a primeira vez que a gente traz assim, abrindo mês a mês, né? E a gente fez isso exatamente porque, assim como o vereador entendeu que seria necessário ver esse mês a mês, a gente também assim entendeu e está aceita aí a sugestão do vereador da gente também enviar isso de maneira prévia para análise da Câmara e dos seus integrantes, dessa forma abrindo a receita no mês a mês para que a gente possa efetivamente entender melhor essa dinâmica da comparação com o exercício anterior e as tendências de crescimento ou de inflexão de tendências, como foi exatamente o caso aqui que a gente quis demonstrar. Ainda a título de esclarecimento ao vereador Rinaldo Júnior, só para que não fique a ideia errada, a alteração no IPTU não foi feita a partir de drones, foi feito um sobrevoo com aeronave, com volumetria laser, a tecnologia mais moderna que existe no mundo para fazer esse tipo de trabalho, né, com uma resolução de 1/1000, o que significa que é uma precisão de menos de 30 centímetros, né, numa distância aí bastante significativa. Isso para que a gente não faça uma ideia errada do trabalho e da qualidade do trabalho que foi feito. Ainda em relação aos comentários
do vereador Carlos Gueiros, também fazer, a título de esclarecimento, o prefeito ele não tem advogado o aumento zero, ao contrário, né? A gente se negou a impor o aumento zero. O que foi dito ao conjunto de servidores, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque participei de todas as reuniões com o conjunto dos servidores, né? O que foi dito foi que, por prudência, em função de estarmos no terceiro ano de uma recessão, com a possibilidade também de crescimento zero, ou até, dependendo do que venha a acontecer no restante do ano, de mais um crescimento negativo, de que seria imprudente a gente negociar qualquer percentual de aumento naquele momento. Apesar do janeiro e fevereiro tão alvissareiro, a gente acabou de ver aqui, né, que março e abril já muda um pouco essa percepção de um 2017 melhor do que 2016. E dessa forma, o que foi proposto ao conjunto dos servidores foi que a gente fizesse uma nova avaliação em julho, quando a gente tivesse aí metade do ano realizada e a gente pudesse fazer uma avaliação mais detalhada e com mais segurança para os próprios servidores, né? Então, em hipótese nenhuma foi aventado aí taxativamente o aumento zero. A prudência nos levou a propor um momento futuro de reavaliar essas contas e aí sim a gente poder decidir e conversar com o conjunto dos servidores de o que é possível ser feito em 2017. Em relação à repatriação, a gente está aí em vias de receber ainda a regulamentação da Receita Federal. Eu acho que hoje era o último dia para que isso fosse feito. A partir daí, a gente tem 120 dias para que se ingressem esses recursos. Efetivamente não ingressou nenhum recurso ainda de repatriação nos cofres federais. Se isso obedecer aquilo que aconteceu na primeira repatriação, a gente deve ter valores insignificantes nos primeiros meses e o valor mais significativo só deve ingressar no cofre da União em setembro, em agosto e setembro, e aí em setembro é que isso entraria no cofre do município. A gente tem uma previsão, né? Normalmente qualquer programa desse de benefício fiscal, isso não deixa de ser um benefício fiscal, quando se repete em 2 exercícios seguintes, o segundo exercício tem um desempenho de arrecadação menor, porque aquilo que era mais fácil de ser feito, aquilo que era mais tranquilo, já foi feito no primeiro exercício e fica um dever de casa para esse grupo que vai fazer repatriação mais difícil numa segunda repatriação, e normalmente vem um valor que gira entre 60% e 70% daquilo que aconteceu no primeiro programa de repatriação. Então a nossa projeção é que entre alguma coisa ainda não significativa em julho, mais um pedacinho em agosto, e que o grosso aí, algo em torno de 30 e poucos milhões, só venha a ingressar nos cofres do município em setembro. Então, talvez nem no próximo quadrimestre a gente ainda enxergue o efeito dessa repatriação de maneira significativa na nossa próxima audiência pública. Próximo inscrito, André Araripe. Bem, bom dia a todas, a todos, vereadores, secretário. Eu também concordo com o vereador. Acho que se alguns dos esclarecimentos que foram trazidos aqui, isso também ocorreu no balanço do último quadrimestre de 2016, né? Também muitas informações foram esclarecedoras colocadas aqui, acho que é importante. Eu queria trazer, na verdade, ainda pedir ao secretário que nos ajudasse a compreender melhor essa questão do percentual da educação, comparativamente com a situação do desempenho da saúde, né? Porque, secretário, a explicação que o senhor deu é que o denominador ele mudou, né? Ele
teve um acréscimo, que é a receita corrente, mas o denominador ele é o mesmo para a saúde e para a educação. O fato da gente ter o desempenho satisfatório da saúde, né, indo no rumo que a gente espera do compromisso constitucional, enfim, não significa que tem um tratamento diferenciado. O senhor justificou o fato de ter havido mais contratações na saúde, os reajustes na saúde, e a gente tem identificado, a gente tem acompanhado a situação da educação, esse comportamento não tem sido semelhante, né? Quer dizer, o reajuste ele não aconteceu com os profissionais da educação, há uma série de profissionais aí, concursados que estão aguardando ser chamados na educação, como os agentes de desenvolvimento especial, os agentes de desenvolvimento da educação infantil, a situação da própria manutenção das escolas. A gente está com uma situação bem precária. Eu, agora de manhã, estou vindo lá da Iputinga, houve um desabamento numa creche lá municipal, ali, o pessoal da Skylab, que já tinha sido transferido para uma outra creche, tem um azul, escolinha azul, alguma coisa, que eu estive lá agora de manhã, a escola teve um desabamento, ou seja, parece que o tratamento não é o mesmo da saúde e da educação. Eu queria realmente saber do secretário se é isso, se a gente tem o mesmo denominador, ou seja, o percentual de investimento deveria crescer proporcionalmente, ou o comprometimento ser proporcional, tanto na saúde quanto na educação. Eu não consegui realmente entender por que o desempenho, no caso da educação, ele está tão aquém. A gente vinha na média de 20% no ano passado e está agora em 18%, diferentemente da situação da saúde, que foi inversa, de 13% para 15%. Se a gente tem o mesmo denominador, realmente não consigo entender por que o desempenho está diferenciado. Eu gostaria de esclarecimento, por favor. Embora o denominador seja o mesmo, mas o numerador não é o mesmo, né? O numerador não é o mesmo. Então, a gente não pode ter o mesmo resultado se a gente tem números diferentes. Desculpe, só porque o vereador perguntou, eu sou do vereador Ivan Moraes, da assessoria. Então, embora o denominador seja o mesmo, o numerador não é o mesmo, né? Então, a gente não pode esperar resultados iguais, né? O numerador não é o mesmo, né? E a gente tem características diferentes. Na hora que um reajuste na educação ele é dado no primeiro quadrimestre de 16, mas o reajuste da saúde só foi dado em outubro de 16, então quando eu comparo, e aqui o que está sendo feito é comparar o primeiro quadrimestre de um ano com o primeiro quadrimestre do outro ano. Quando eu comparo o ano passado, onde já incidiu o reajuste da educação, no primeiro quadrimestre, neste ano, foi uma das cobranças, inclusive, que eu recebi aqui do vereador Rinaldo Júnior, a gente ainda não fez esse aumento. Isso. Vamos fazer, né? Mas isso tem uma influência direta neste numerador e não no denominador. Então, esse numerador ele está mitigado no caso da educação, exatamente porque o aumento que vai ser dado, ele ainda não foi dado. Quando comparado com o ano anterior, que o aumento foi dado neste período, né, a gente tem esse efeito, né, tanto no denominador, que este ano aumentou, como no numerador, que, embora não tenha sido dado ainda, vai ser dado, mas quando você faz essa comparação, isso diminuiu. No caso da saúde, é exatamente o contrário. Quando você compara o primeiro quadrimestre lá atrás, ele não tinha o aumento que foi dado só em outubro de 16, mas que aqui, em janeiro a abril de 17, esse aumento já está concedido, né? Então, essa diferença nos numeradores não é nenhuma opção por investir mais ou menos em nenhuma das duas áreas, são as consequências do momento em que esses aumentos aconteceram em relação a cada uma das secretarias. Foi autorizado recentemente a contratação de 300 profissionais, né? Isso foi anunciado aí pelo município. Acho que desses 300, 100 são professores e outros profissionais, os outros 200 são ADIs e tudo. Isso foi amplamente informado nos meios de comunicação, no site da prefeitura, né? Então não há nenhum privilégio de um em relação ao outro, muito pelo contrário, né? A gestão do prefeito Geraldo Júlio busca atender essas duas grandes áreas, né, com prioridade sempre. Eu queria
Agradecer, secretário, mais uma vez a sua presteza estar aqui conosco hoje, apresentando o balanço. Eu corroboro também com a opinião de André, do vereador Carlos Gueiro. Eu estava com uma série de questionamentos aqui, que ao longo da explanação elas foram sanadas. E se vier nos próximos debates com mais antecedência e dessa forma mais didática que foi feito, eu acho que diminuiria vários temas. Agradecer a presença dessa casa mais uma vez, dizer também que estamos à disposição e me coloco também à disposição junto com a comissão, junto com o presidente Rafael, para que for melhor para o Recife. Então, não havendo mais nenhum vereador inscrito, novamente agradecer ao secretário pelos esclarecimentos, corroborar com todos os que falaram, né, e pediram para que viesse mais detalhado da próxima vez, e também estamos à disposição para qualquer esclarecimento aqui na comissão. Vamos ter um diálogo ainda muito franco, temos a LDO ainda pela frente, teremos uma audiência pública no dia 5 de junho, então aproveitar para convidar já os presentes. Muito obrigado. Foi só o tempo. Falta energia, velho. Você mandou desligar. Foi a conta. Você mandou desligar, viu?